Atenção, atenção, Cereto News chegando com imagens fortes, hein? Imagens fortes da emboscada que sofreu a torcida do Corinthians nesta madrugada. Uma emboscada que sofreu a torcida do Corinthians, imagens lamentáveis de violência. E o Andrei, vai ser reforço do Corinthians ou não? Como é que tá essa história? O Corinthians está negociando ou não está negociando com o Andrei, jogador da seleção sub-20? Renovação de contrato, Murilo renovou o contrato com o Corinthians e o Corinthians terá novidades para o jogo contra a Portuguesa. Eu conto tudo para vocês agora, noticiário completo do Timão Cereto News chegando. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Aperte o sininho para notificar todas as notificações, né? Faça a sua inscrição, inscreva-se no canal do Cereto, é de graça, você não paga nada. E aperte o sininho e deixe o seu like. O seu like é muito importante, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença para fortalecer cada vez mais o canal. Deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários e os principais comentários ao final do vídeo. Eu vou mostrar, gente, cenas muito fortes da violência de ontem, da emboscada que sofreu a torcida do Corinthians ontem, depois do jogo contra o São Bernardo. A torcida do Palmeiras, né? A torcida Mancha Verde fez uma emboscada para Gaviões da Fiel. E o palco meu foi um negócio absolutamente lamentável. Eu quero mostrar para vocês e, assim, imagens muito fortes. Vou falar também do reforço do Corinthians, ou da possibilidade de reforço do meio-campo, do meio-campista Andrei. O Corinthians está tentando, está negociando o Andrei, jogador da seleção sub-20, jogador do Vasco, que foi negociado com o Chelsea, da renovação de contrato do zagueiro Murilo e também das novidades do Corinthians para o jogo contra a Portuguesa. Em nome de Mais Ágil, você está precisando de um dinheiro urgente? Então fala com o pessoal da Mais Ágil, antecipe o seu FGTS agora mesmo. Com esse QR Code, você conversa com o pessoal da Mais Ágil. Em menos de 24 horas, eles antecipam o seu FGTS para você. E aposta ganha. Com o meu QR Code, aposta ganha mais canal do Cereto, você aposta. Quem vai ser o campeão do Mundial de Clubes? Vai ser o Real Madrid? Vai ser o Al-Ahly? Quem vai fazer os gols do Mundial de Clubes? Vai ter gol do Vinícius Júnior? Vai lá, aposta ganha, o patrocinador oficial aqui do canal do Cereto. Antes de falar da questão da violência, das imagens de violência absolutamente lamentáveis, e eu vou falar o que eu penso de tudo isso, né? Justamente no momento em que se discute a possibilidade de voltar a ter jogos com duas torcidas, clássicos com duas torcidas no futebol de São Paulo, lembrando que desde 2016 existe a proibição para que a torcida visitante, para que tenha o clássico com duas torcidas, né? Então, por exemplo, Corinthians e Palmeiras vão jogar na quinta-feira, só com torcida do Corinthians, porque o jogo vai ser em Itaquera. A torcida do Palmeiras não pode frequentar o estádio adversário, como torcida visitante. E assim acontece com todas as torcidas do futebol de São Paulo nos grandes clássicos. E justamente quando se discute a possibilidade de abrir para a torcida visitante, acontece o que aconteceu ontem, o palco meu. Mas eu vou mostrar, vou deixar para depois, mais para frente do vídeo, para mostrar, porque as imagens são muito fortes. Quero começar falando da possibilidade de reforços do time do Corinthians. O Corinthians continua atrás de reforços e ontem ficou muito claro, né, depois da derrota do Corinthians para o São Bernardo, que o Corinthians precisa de reforços, né? Na minha opinião, na minha avaliação, o Corinthians precisa de 4 a 5 reforços. O Corinthians precisa de um camisa 10 para jogar junto com o Renato Augusto, ou para jogar no lugar do Renato Augusto quando o Renato Augusto não joga. Porque quando o Renato Augusto não joga, aí vira um desespero. O Corinthians precisa de um lateral esquerdo para jogar quando o Fábio Santos não joga. Porque quando o Fábio Santos não joga, vira um perereco, né? O Matheus Bidu
me parece que é muito fraco, né, pelo que tem apresentado. O Corinthians precisa de mais um zagueiro. O Corinthians precisa de mais um centroavante para jogar no lugar do Yuri Alberto, pelo menos de jogadores, e o Corinthians precisa de um jogador de velocidade no ataque, porque o Romero não tem jogado absolutamente nada. O Corinthians precisa de 4 a 5 reforços. E a informação é que o Corinthians está negociando com o Andrei, volante do Sub-20, da seleção Sub-20, jogador que foi revelado pelo Vasco, o jogador que tem 18 anos e o jogador que foi para o Chelsea, contratado pelo Chelsea. O Andrei foi negociado por 12 milhões e 500 mil dólares para o Chelsea. Acontece que tem um regulamento lá na Premier League e o jogador precisa ter o visto de trabalho para a Premier League. O que é esse tal visto de trabalho? Ele precisa ter no currículo jogos pela seleção brasileira principal, por exemplo. E o Andrei não tem jogos pela seleção brasileira principal. Ele precisa ter no currículo também jogos pela primeira divisão do futebol brasileiro. Ele não tem jogos pela primeira divisão do futebol brasileiro, porque ele jogou só na Série B do Campeonato Brasileiro com o Vasco. E ele precisa ter também jogos pela Libertadores da América. Isso para poder participar de jogos pela Premier League. É o regulamento da Premier League. O Chelsea está tentando conseguir uma liberação especial para que o Andrei jogue pelo Chelsea nessa temporada. O empresário do Andrei é o Giuliano Bertolucci, que é sócio do Kia Jorabichian, e os dois são muito ligados ao Corinthians. O Giuliano Bertolucci já disse que se o Chelsea não conseguir essa liberação especial, essa licença especial para que o Andrei jogue a Premier League, o jogador vai ter que ser emprestado e possivelmente emprestado para um clube do futebol brasileiro que vá disputar a Libertadores da América. E aí o Corinthians está interessado, ele é volante, mas joga ali nas posições do meio de campo, está interessado na contratação desse jogador e está interessado, e o Palmeiras também está interessado. O Palmeiras seria o grande concorrente do Corinthians neste momento. Mas o Corinthians estaria confiante nesta contratação, sabe que é uma contratação difícil, que não é fácil, mas estaria confiante por causa da negociação envolvendo o Giuliano Bertolucci. Claro que a diretoria do Corinthians não fala a respeito, é a maneira que a diretoria do Corinthians se comporta quando tem contratações, ela procura não falar abertamente dessas contratações. Mas o Corinthians precisa de reforços. Não sei se para a posição exatamente do Andrei tem essa necessidade, porque tem o Rony, que está jogando muito bem, tem o Fausto Vera, que vai voltar bem fisicamente, daqui a pouco vai jogar pelo Corinthians, mas precisa de outras posições também. Tem o Paulinho, que está voltando aí e foi talvez o principal, foi certamente o principal jogador do Corinthians contra o São Bernardo. Então, para a posição do Andrei, eu não sei se o Corinthians precisa. O Corinthians precisa de um zagueiro, por exemplo, né? Você viu o que o Balbuena fez, né? O Balbuena jogou muito mal ontem, o Balbuena entregou a paçoca e o Corinthians hoje anunciou a renovação de contrato com o Murilo. O Murilo, que é jogador do Sub-20, renovou o contrato até 31 de dezembro de 2025. O Murilo, que é quarto zagueiro, canhoto, jogou a última Copa São Paulo e foi promovido ao time principal do Corinthians. Está aí o Murilo ao lado do Roberto de Andrade. É um jogador que tem sido muito elogiado pelo técnico Fernando Lázaro. Além do Murilo, né, zagueiro, quarto zagueiro, o Corinthians tem o Caetano, zagueiro que também é da base do Corinthians, foi emprestado para o Goiás e retornou esse ano. O Corinthians tem o Balbuena, que está muito mal, e o contrato do Balbuena vai só até o meio do ano. Tem o Gil, o contrato dele vai só até o final do ano, e tem o Bruno Mendes, o contrato também vai só até o final do ano. Por isso seria importante, muito importante, que o Corinthians contratasse mais um jogador para a posição. Para o jogo contra a Portuguesa no próximo domingo em Brasília, o Corinthians joga domingo em Brasília contra a Portuguesa e depois joga na quinta-feira contra o Palmeiras. São dois clássicos na sequência. O jogo contra o Palmeiras vai ser em Itaquera. O Corinthians deverá ter as seguintes novidades. O Yuri Alberto já está treinando normalmente. Matou a bola no peito, que bonito aí o Yuri Alberto, hein? E tá fazendo muita falta ao time do Corinthians, porque quando não joga o Yuri Alberto, joga o Romero, né? O Júnior Moraes, quando entra, não faz absolutamente nada. O Yuri Alberto está recuperado de dores no tornozelo
deve retornar contra a equipe da Portuguesa, não sei se começando entre os titulares, mas deve retornar, deve ser a novidade. O Maicon também está treinando normalmente, recuperado já de uma lesão muscular. Também deve jogar contra a Portuguesa. Não deve começar entre os titulares, mas deve jogar parte do jogo. E o Renato Augusto foi poupado do jogo contra a equipe do São Bernardo, vai retornar à equipe do Corinthians contra a Portuguesa, graças a Deus, porque o Corinthians, com o Renato Augusto, é um time... O Renato Augusto é um jogador espetacular, né? Sem o Renato Augusto, aí a casa cai, fica difícil. O Corinthians é outro, completamente diferente. Com o Renato Augusto, é um time que joga por música, né? A gente viu contra o Botafogo. O Renato Augusto é um maestro do time. Ele faz a orquestra funcionar. Sem o Renato Augusto, o Corinthians é completamente desafinado. Aí... os caras não conseguem jogar sem o Renato Augusto, é impressionante, né? O Juliano não tá dando conta do recado quando entra no lugar do Renato Augusto. Então, boas notícias para o torcedor do Corinthians. Agora, por falar em torcida do Corinthians, a torcida uniformizada do Corinthians ontem, a Gaviões da Fiel, sofreu, um dos ônibus da Gaviões da Fiel, sofreu uma emboscada ontem. A emboscada aconteceu quando o ônibus estava voltando de São Bernardo. Aconteceu ali no bairro do Ipiranga, na Avenida Juntas Provisórias e na Avenida do Estado. Foi ali perto, quem conhece São Paulo sabe onde é, ali na Avenida Juntas Provisórias e na Avenida do Estado. Você tem que fazer esse caminho para voltar, é um dos caminhos que você faz para voltar de São Bernardo, ali no bairro do Ipiranga. E a torcida Mancha Verde, torcida organizada Mancha Verde, fez essa emboscada. Eu vou mostrar, volta para mim aqui, Tom, porque eu quero explicar antes. Eu vou mostrar as imagens, mas são imagens fortes, já estou avisando aí. São imagens fortes, de muita violência, mas eu vou mostrar as imagens porque depois eu quero falar sobre isso e quero falar o que eu penso dessa situação. Vamos então, pode colocar aí, Tom, prepara o vídeo. E a gente vai colocar as imagens, são 2 vídeos que eu vou colocar um na sequência do outro, da emboscada que a Mancha Verde fez para Gaviões da Fiel, e segundo informações, muitas pessoas ficaram feridas e em estado grave, tá? Muitas pessoas ficaram feridas em estado grave. Dá uma olhada aí no vídeo. Que é a Mancha, caralho! Faz ali, vem! Faz ali, vem! Faz ali, vem! Caminhões correndo! Corre, filha da puta! Corre! Aí, abusa dos caminhões! Bom, vocês viram que o ônibus foi apedrejado, que houve uma emboscada, muitas pessoas tiveram ferimentos graves, a gente não sabe exatamente quantas pessoas tiveram ferimentos graves, mas assim, a polícia sabe quem foi, né? Tem as imagens, a polícia tem condições de prender os bandidos, de prender os vândalos. Eu quero dizer que não tem santo nessa história, mas eu não vou cair na vala comum de dizer, no discurso fácil, de dizer que as torcidas organizadas precisam acabar. Ah, tem que acabar com a torcida organizada. Isso não vai resolver o problema. E não é todo mundo da torcida organizada que é bandido, né? Tem bandido na torcida organizada, assim como tem bandido em todo o setor da atividade. Tem criminoso, tem assaltante, tem vândalo. A violência é um problema da sociedade. E a violência ela tem que ser combatida com muita eficiência pelas autoridades públicas. As autoridades públicas do estado de São Paulo, elas lavam as mãos dizendo o seguinte, é o seguinte, se não tiver, não pode ter jogo com 2 torcidas, clássico só com torcida única, aí resolve o problema. É uma mentira. Desde 2016, quando as 2 torcidas, aliás, a Gaviões da Fiel e a Mancha Verde, se enfrentaram e houve uma morte de um membro, acho que da Mancha Verde, se eu não me engano, é que houve a determinação do Ministério Público para que não houvesse mais jogos clássicos com 2 torcidas.
E o que adianta? Não adianta nada, porque as torcidas continuam brigando fora do estádio. Essas imagens que nós mostramos é mais uma prova de que não adianta, que a questão da torcida única não adianta. Só que as autoridades públicas vão pegar essas imagens e vão dizer que não pode ter duas torcidas justamente porque tem a briga entre torcidas. Lembrando que o Corinthians jogou ontem em São Bernardo e o Palmeiras jogou ontem em São Paulo. E vai ter o confronto entre Corinthians e Palmeiras na próxima quinta-feira, só com a torcida do Corinthians. E você acha que não vai ter briga? Claro que vai ter briga. Fora do estádio. Eles marcam as brigas fora do estádio, fazem emboscada, marcam briga no metrô, marcam briga na estação de ônibus. E vai ter o carnaval também, com as escolas de samba das duas torcidas organizadas, a Gaviões da Fiel e a Mancha Verde. Você acha que não vai ter briga? Já teve briga no Sambódromo, né? Vai ter briga no Sambódromo, vai ter briga envolvendo essas duas torcidas. Agora, quem tem que resolver isso? É a Polícia Militar. É o Ministério Público. Tem que prender. A punição tem que ser exemplar. Eu não vou dizer aqui, tem que acabar a torcida organizada. Não tem. Você entendeu? Você tem que prender aqueles que fazem esse tipo de coisa. E é absolutamente lamentável. Quero que você deixe o seu comentário aqui a respeito do que você acha, do que você não acha a respeito dessa violência que não é mais nos estádios. É uma violência fora dos estádios. Né? E peço desculpas a vocês por ter mostrado essas imagens. Né? São imagens absolutamente lamentáveis, mas eu acho que às vezes precisa mostrar para mostrar qual é a realidade do que acontece, a violência de fato, envolvendo o futebol como pano de fundo, né? Porque o futebol não tem nada a ver com isso. É o pano de fundo. Esses bandidos usam de pretexto, do futebol como pretexto para promover esse tipo de coisa. Tá certo? Deixa o seu comentário. Quero ler o seu comentário a respeito aqui no canal do Cereto. Bom dia, Cereto. Cara, acho que ontem foi um jogo normal, tá dizendo aqui o Márcio Eliel. Nada de diferente. Fora de casa já faz 2 anos que não jogamos nada contra qualquer adversário. O que o Corinthians precisa fazer é tentar ficar em primeiro na classificação para jogarmos na Neoquímica Arena, porque se jogarmos o mata-mata fora, na real, não ganharemos o Paulistão. Agora tá difícil, né? O Palmeiras disparou, né? O próximo comentário, quem é que participa conosco? O Agenor Gomes de Oliveira. Eu falei o ano passado que o Lázaro não vai dar certo. E deixou o Fábio Santos no banco, deixou o Gil, Fausto Vera. Tá igual o Vitor Pereira. O Balbuena é um ótimo jogador, deve ser titular. Mas o Balbuena foi muito mal ontem, hein? Eu acho que o Tite vai voltar. E o Corinthians vai ser campeão da Libertadores. E tem que trazer o Michael, tá dizendo aqui. E o Arana. O Agenor Gomes de Oliveira. O próximo comentário. Quem é que participa conosco? O Igor Eduardo. Olha o camisa 9 do São Bernardo. Gordo. Gordo nada, é forte, cara. E muito bem colocado no meio dos zagueiros do Corinthians. O Romero só veio para tirar dinheiro do Corinthians. Romero muito mal mesmo. O próximo comentário, Rogério Souza. Esse Lázaro nunca foi técnico. Culpado é o presidente que só fala e não dá resultado, trazendo jogadores jovens. O próximo comentário, quem é que participa? Também o Rogério Souza, eu acabei de falar. Canal do PC. Chega de culpar técnico. O cara não tem jogador. Pode colocar o Guardiola que vai ser a mesma coisa. O nome do culpado é do William Monteiro Alves. E só. Botando a culpa no presidente. Pedro Ferreira, esse preparador físico, volta para Pedro Ferreira, esse preparador físico é brincadeira de mau gosto. O ano retrasado o time não corria, o ano passado o time não corria, o cara voltou, o time não vai ter força para reagir, tá osso, tá batendo no preparador físico, no Flávio de Oliveira. O próximo comentário, o Paulo Ariel, vamos ser realistas e não nos iludir com esse time que só joga bem em casa porque fora foi pesado e continua sendo ainda horrível. É isso, desde o ano passado que não consegue jogar bem fora, né? O Júlio Garrido, técnico péssimo, time ridículo, diretoria sem comando e outra. Título pode esquecer de novo, só vai dar Palmeiras e Flamengo. Muito obrigado por você que participa. Já falei do... Pedro Ferreira de novo. Sem centroavante, sem meia, sem zagueiro e sem técnico. O português, muito, e o cheiro continua no ar. Que isso. Muito obrigado aos amigos que nos escrevem e participam. Deixa o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários. Faça sua inscrição no canal do Cereto, muita gente nova chegando, inscreva-se no canal do Cereto, é de graça, você não paga nada, aperte o sininho para receber todas as notificações dos vídeos, das lives, deixe o seu like, muito importante você deixar o seu like para contribuir com o canal, para fortalecer o canal, para qualificar o canal ainda mais, para ajudar o canal a crescer, é apenas um clique para você
mas pra gente faz toda a diferença. Me segue lá nas redes sociais, seja membro do clube de membros do canal e você pode participar do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto e me segue nas redes sociais no @Carlos Cereto, tá bom? @Carlos Cereto no Twitter, @Carlos Cereto no Instagram. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.